pessoas estão com dúvidas, que é a BNCC. Lá no meu Instagram, se você não segue, você pode seguir no @JanelisPolidório, eu coloquei um post há alguns dias perguntando qual é a sua dúvida sobre a BNCC, porque as pessoas estão com muitas dúvidas sobre a BNCC. E daí o que eu fiz? Eu anotei essas perguntas das pessoas num caderno, são muitas perguntas, então eu fiz em tópicos, e daí eu selecionei alguns para esse vídeo. Então esse vídeo aqui ele traz as primeiras dúvidas que eu separei assim por prioridade, digamos assim, e também por uma espécie de sequência do que ficaria mais prático de explicar no primeiro vídeo. Uma das perguntas seria a diferença da LDB, do PCN e da BNCC. A LDB, na verdade, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ela é assim, desde a LDB, que é essa Lei de Diretrizes e Bases, de 96, é a 9394/96, ela diz que a gente deve ter uma base nacional, só que não foi feita na época. Daí, algum tempo depois, foi feito o PCN. O PCN são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, a diferença aí está primeiro que a primeira é a Lei de Diretrizes e Bases, então ela regulamenta a educação do país. E o PCN são Parâmetros Curriculares, ou seja, ele traz os conteúdos que devem ser trabalhados em determinadas idades. O problema dos PCNs, para quem usou, eu usei bastante os PCNs, era que eles agrupavam os conhecimentos para 2 anos. Então, por exemplo, no primeiro, segundo e terceiro ano, né, posteriormente, porque aumentou para 5 anos o Fundamental 1, deveria ser usado tais conteúdos, só que não tinha dividido qual era de primeiro ano, qual era de segundo ano. Então, as escolas, algumas usavam de um jeito e outras de outra. E isso criou uma confusão terrível de escola para escola. O PCN, ele também mencionava que deveria ter, posteriormente, uma base curricular, que não tinha sido feita nem na lei nacional e nem nesses PCNs. E daí o que aconteceu? Surgiu, então, a necessidade de fazer a BNCC, porque cada vez mais os conteúdos ficavam diferentes e tinha muita disparidade de um local para o outro. Eu até anotei aqui exatamente como está num dos documentos oficiais do Brasil sobre educação, o que a BNCC vai falar, porque é uma coisa interessante, porque a segunda pergunta seria se o plano que a gente tem hoje, ele muda com a BNCC ou se ele adequa. Então eu aproveitei e copiei assim ipsis literis, que é assim ao pé da letra, o que está escrito na BNCC, logo nas primeiras páginas, sobre esse assunto. Como é um documento longo, é difícil ler tudo. Eu mesma não li inteiro ainda, eu li ele por partes, então eu vou lendo conforme eu tenho a necessidade de fazer novos materiais didáticos. Eu estou fazendo materiais para a BNCC desde o ano passado, tanto para a loja virtual quanto para algumas editoras. A diferença é que quando eu faço para a editora, eu tenho que seguir um plano de acordo com o que a editora estabelece, porque ela tem uma visão de educação diferente de mim. E quando eu faço para a loja, eu faço do jeito que eu acho que deve ser. Então são coisas diferentes por causa disso. A BNCC fala assim, a BNCC estabelece o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis, e as escolas passam a ter uma referência nacional obrigatória para elaboração ou adequação dos seus currículos e propostas pedagógicas. Então aí a gente tem algumas informações super relevantes para compreender o documento. Primeiro, que é um conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis. Quando a gente fala de aprendizagem essencial, a gente está falando de aprendizagem básica. Não está falando assim, por exemplo, se uma escola ela dá essas aprendizagens que estão na BNCC e são insuficientes para a comunidade dela, logicamente ela pode ir além dessas aprendizagens que estão sendo sugeridas, porque elas são essenciais. Aqui no meu município, em São Bernardo,
A gente tinha uma época que tinha uma regulamentação que falava sobre as aprendizagens imprescindíveis, que também era o básico. Então, o aluno tinha que chegar no 5º ano com as aprendizagens imprescindíveis, mas não queria dizer que a gente não podia ir além. Então, algumas escolas conseguiam dar o básico por causa do perfil da comunidade ou dos alunos, e algumas escolas iam além daquele básico, que eram as aprendizagens imprescindíveis. Aqui na BNCC, o que muda é que, em vez de chamar aprendizagens imprescindíveis nesse exemplo, chama de aprendizagens essenciais. Então, não é porque você tem a BNCC que você precisa dar exatamente o que está ali. Você tem que dar, no mínimo, aquele conteúdo, mas você pode ir além sim e você pode adequar a sua comunidade. Não está escrito aqui porque eu anotei só esse pedacinho da BNCC, mas se você ler o documento, você vai ver que lá está escrito muito claramente que, dependendo da comunidade, o plano pode ser adequado. Então, se for comunidade rural ou se for uma comunidade com necessidades específicas diferentes da BNCC, o local pode adequar sim, sem problema, desde que a aprendizagem essencial esteja ali na BNCC, que é o mínimo a ser aprendido. De novo, BNCC estabelece aprendizagens mínimas, ou seja, essenciais. Um outro ponto que fala nesse trechinho que eu li para vocês é que passa a ter uma referência nacional obrigatória, para não ter a disparidade, para elaboração ou adequação. Então, se seu município ou escola já tem um currículo, o que vai fazer? Vai precisar fazer tudo de novo? Não! Você vai olhar o que tem na BNCC e o que tem no seu currículo e vai adequar. Só vai fazer um novo currículo se não tiver um já feito. Então, não é para a escola chegar na sala dos professores, na estrutura da escola e falar assim: a partir de hoje nós não vamos mais usar o nosso plano, a gente vai ter que partir do zero para poder fazer tudo de acordo com a BNCC. Não é assim que funciona, de modo algum. A única coisa é que assim, tem que estudar, não precisa mudar assim, de um ano para o outro, drasticamente. O que precisa ser feito é essa adequação que eu falei. Então, a escola pode, ao longo do ano, aos poucos, ir modificando de acordo com a aprendizagem essencial que está sendo sugerida na BNCC. Currículo e proposta. LDB eu já falei. Tinha uma pergunta que era assim, que ela é mais ou menos essa resposta que eu dei, mas ela tem assim uma leve diferencinha. Era dessa forma, né, o comentário. Antes da BNCC, tínhamos matriz no meu município. Não recebemos orientação sobre conteúdos a serem avaliados no bimestre. Antes trabalhávamos com trimestre. Então, aqui nessa pergunta, antes a escola, o município, né, no caso, trabalhava com trimestre e passou a trabalhar com bimestre por causa da BNCC. Primeiro que a BNCC não fala que deve ser trabalhado em bimestre, pelo menos até onde eu li, não tem essa informação. Até se alguém tiver visto essa informação, por favor, coloque nos comentários. Como eu falei, é um documento longo e dificilmente você vai conseguir ler tudo de uma vez, da forma correta. Eu li uma vez direto e agora eu estou lendo aos pouquinhos, de acordo com o que eu preciso. Não recebemos orientação sobre conteúdos, então é o que eu falei. Não adianta a escola pegar tudo que tinha sido feito e mudar de repente, porque o que acontece? A intenção da BNCC é que o aluno tenha uma aprendizagem essencial. Se o professor ou a escola pega o que já estava sendo feito e já estava caminhando e já estava dando certo e muda completamente de um ano para o outro, vai causar uma ruptura não só na estrutura da escola, mas também na aprendizagem. E a intenção é que o aluno aprenda. Em várias entrevistas, até do MEC, as pessoas já falaram que o que é importante é que a criança aprenda. E se a gente mexe nesse tipo de estrutura, sem ter uma estrutura para oferecer ao professor e uma segurança para dar a ele já com os conteúdos em sala de aula, isso vai desestruturar demais a escola, vai causar assim uma revolução nos professores
professores, porque eles vão ter o triplo do trabalho que eles já têm e não vai adiantar em nada, só para dizer que está de acordo com a BNCC. O que é estar de acordo com a BNCC é trabalhar os conteúdos. Uma pergunta importante, naquele se o plano mudou ou adequa, é que assim, se eu já tinha um material que está na BNCC hoje e eu trabalhava antes, eu devo continuar utilizando. Não é porque veio a BNCC que esse conteúdo ou essa atividade que eu já dava antes, ela está errada. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para a atividade e ver se ela contempla conteúdos que estão na BNCC. Uma coisa que talvez dificulte na BNCC é que ela não trata exatamente de conteúdos, ela trata de habilidades. Então a gente tem que ver qual é o objetivo para ver qual conteúdo encaixa ali. E ela traz também uma regulamentação, são os códigos, que eu falei em outros vídeos sobre eles. E assim a gente pode adequar o conteúdo de acordo com o código. Então eu vou só citar um exemplo. No segundo ano, um dos códigos fala sobre o aluno perceber que as palavras são segmentadas em um texto. Então a gente pode trabalhar isso de diversas formas. Tem várias atividades antes da BNCC que trabalham esse tipo de coisa e basta a gente olhar com um olhar diferente para ver se ele adequa nesse objetivo, nessa habilidade. Tem um outro tópico que eu gostaria de falar, mas eu não vou falar completamente aqui, que é o plano anual. Esse daí eu quero fazer um vídeo só sobre ele, porque eu acho super importante. As pessoas me perguntam na loja virtual se eu tenho plano anual. Eu optei por não fazer um plano anual porque o que acontece? Como eu expliquei, o PCN, que eram os parâmetros curriculares, eles eram divididos em conteúdos para 2 anos seguidos ou até 3. Então, era preciso ter um plano anual, porque você tinha que pegar aquele conteúdo e dividir em primeiro e segundo ano, por exemplo. Só que quando a BNCC chega, ela já traz o conteúdo anual. E a gente, em vez de dar créditos a ela e fazer um tipo de planejamento diferente, que eu vou explicar em um outro vídeo, completamente diferente do que a gente fez até hoje, e muito mais fácil de mexer, a gente quer reinventar a roda. Não é para ficar fazendo novamente um plano anual. A única coisa que acontece, o máximo que a escola poderia fazer era pegar esses conteúdos que já estão divididos anualmente, ou seja, não precisa mais dividir, e colocar em bimestres. Só que eu tenho uma solução muito mais fácil, que eu vou falar nesse outro vídeo mais à frente, para o plano anual. Então, desta forma, eu optei por não fazer plano anual, porque eu achei que seria redundante fazer uma coisa que já está feita na BNCC. A BNCC já dividiu esses conteúdos anualmente para a gente, então a gente não precisa refazer a roda, como eu falei. A única coisa é uma forma diferente de organização, que eu vou contar em breve para vocês, que é inédita. Pelo menos eu acho que nenhuma escola ainda faz dessa forma, e eu espero que seja uma ideia que todos gostem, porque eu acho que vai ficar super prático para todo mundo. E uma outra informação, uma última, para esse vídeo, que senão fica muito longo, vocês viram que é muita coisa que tem aqui. Posso dar atividade para o pré-2? Pessoas, não tirem as atividades do pré-2. Quem já trabalhou em infantil e em primeiro ano sabe o quanto prejudica o primeiro ano tirar atividade de pré-2. Na verdade, você tirar a atividade do pré-2, você está privando a criança do conhecimento de registro. Logicamente que o infantil ele trabalha por campos de experiência e você deve englobar os campos de experiência no registro, mas não significa que nós devemos ser drásticos e retirar as atividades. Em nenhum momento, em parte alguma, a BNCC fala tire atividades escritas de sala de aula. Muito pelo contrário. A BNCC, o objetivo dela é falar o que fazer, ou seja, quais conteúdos dar. Ela é factual, ela não é procedimental, ou seja, o como fazer, quem vai fazer é a escola e o professor. Então, isso de tirar a mesinha de sala de aula, de tirar a atividade das crianças, não rola. Não rola mesmo, porque vai prejudicar o ensino seguinte, de uma forma assim irremediável. Vai assim provocar um efeito avalanche para
os coitados dos alunos que vai perdurar durante anos na vida deles. Será assim um massacre cognitivo. Falando um português bem claro. Eu já trabalhei em EMEI, que é a escola de infantil, com classes de primeiro ano, que era uma experiência aqui da minha cidade. E daí a diretora pediu para eu fazer um relatório sobre o meu trabalho. O ponto mais importante que ela ressaltou no relatório, inclusive em HTPC, que era a nossa reunião semanal, é que eu notei que a vivência do infantil que eu não conhecia e comecei a acoplar essa vivência na sala de primeiro ano. E foi interessante que uma professora da classe de pré-2, que é a classe de 5 anos, notou também no relatório dela, quando essa diretora pediu, que ela tinha necessidade de dar o caderno, porque ela era minha companheira de sala do lado, e ela notava como era difícil a criança se organizar no caderno. Então, a partir daquele ano, naquela EMEI, as professoras começaram, inclusive, além das folhinhas, a dar um caderninho de classe com poucos exercícios, claro, assim, de acordo com a idade, para os alunos já se acostumarem com as atividades de caderno. Então, essa transição do infantil para o fundamental, ela vai ficar muito mais simples se o pré-2 tiver as folhas e o caderno também, se possível. Logicamente que trabalhar de forma diferente e dentro do conceito de campos de experiência. É possível, sim. Eu estou fazendo alguns planos chamados campos de experiência na minha loja virtual, que eles contemplam tanto atividade escrita quanto atividades práticas, inclusive de montagem e de vivência das crianças. Então, assim, é uma questão de interpretar a BNCC. Essas são apenas algumas dúvidas que eu coloquei aqui nesse vídeo. Espero fazer mais alguns vídeos sobre a BNCC, porque é muito assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode fazer. Se inscreva no canal, curta o vídeo se gostou. Se tiver alguma coisa a acrescentar sobre os assuntos tratados, aproveite o espaço. Claro que eu não sei tudo, a BNCC é uma coisa nova, vou deixar bem claro isso. Eu não sou contratada para ficar analisando a BNCC por ninguém, eu analiso porque eu preciso para o meu trabalho. Claro que pode ter outras interpretações, e as interpretações estão aí para a gente poder analisar. Então, não se esqueça de curtir o vídeo como eu falei, e até a próxima!